Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre uma transformação em relação aos cuidados com a visão. A tecnologia tem ajudado muito. E um exemplo claro é a cirurgia refrativa, que hoje é uma das alternativas mais procuradas por quem deseja se livrar dos óculos ou das lentes de contato. Mas afinal, quem pode fazer? Como é o procedimento e quais os cuidados necessários? Para a gente ficar sem nenhuma dúvida, a gente recebe o Dr. Gustavo Gonçalves, que é médico oftalmologista do Instituto da Visão. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo Prazer convite te mais uma receber, vez. viu? Prazer te receber aqui para falar de um tema importante. Afinal de contas, a cirurgia refrativa tem evoluído muito ao longo dos anos, né? E no primeiro momento, eu gostaria que a gente entendesse em que situações a cirurgia refrativa pode estar indicada. Certo, então a cirurgia refrativa, na verdade, ela está indicada quando o paciente tem alguma dependência, tanto de óculos ou lente de contato. Pacientes que usam muito óculos ou lente, que se sentem dependentes disso, está indicada a cirurgia refrativa. Não tem idade máxima, mas tem idade mínima, né? Então a gente começa a indicar a cirurgia refrativa a partir de 18 anos e a idade máxima não existe. A gente consegue operar os pacientes, até pacientes com mais idade. Essa idade mínima de 18 anos está ligada à estabilização do quadro? Isso, na verdade, assim, a gente precisa ter uma estabilidade da refração. O que que é refração? É o grau do paciente. Então, a gente faz o grau do óculos do paciente no consultório. A gente precisa de uma estabilidade de 6 meses até 1 ano. Idealmente, 1 ano de estabilidade a partir dos 18 anos. A gente examina o paciente, então é ideal mais de uma consulta. Então, a gente tendo o grau estável, a gente solicita alguns exames e vê se o paciente é candidato à cirurgia. Agora, quais são os problemas de visão mais comuns e que podem se beneficiar da cirurgia refrativa? São basicamente 3 tipos de problemas de visão que a gente tem. Então, a gente tem miopia, a gente tem a hipermetropia e a presbiopia, que é a dificuldade de enxergar de perto. Então, com essas três modalidades de grau, a gente consegue corrigir com a cirurgia refrativa. A miopia, presbiopia E a hipermetropia. e a hipermetropia. E o astigmatismo? E o astigmatismo também. Também é Na verdade, possível. são 4, É possível também. É possível também. A gente consegue tirar tudo. Então, a pergunta, assim, o paciente vai zerar o grau que a gente... Na verdade, não. Essa não é a pergunta certa. A pergunta é, eu vou ficar independente do óculos? Vai. Essa é a resposta que a gente dá para o paciente. Porque quando a gente faz o exame pré-consulta, às vezes o paciente vê alguns números ali e fica na dúvida se o grau zerou ou não. Então, na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo é tentar, óbvio, zerar o grau, mas um pouco que sobra, tanto para mais quanto para menos, é insignificante. O paciente consegue ficar sem óculos ou a lente. Isso é bem interessante, né? Agora, como é que você faz a avaliação do paciente para determinar ali a cirurgia, ou melhor, qual é o problema de visão e qual é a cirurgia indicada? Então, assim, tudo começa com uma conversa, igual como qualquer consulta médica. Então, a gente vê os hábitos dos pacientes, tipo de esporte, profissão, e aí a gente conversa com ele, faz o exame de refração, que é o óculos, e aí a gente faz basicamente 3 exames. Um é a tomografia da córnea, o segundo é a contagem de células e o terceiro é o mapeamento de retina. Visto isso, o padrão da tomografia, contagem de células e avaliado bem a retina, a gente vê que técnica se adequa mais ao olho do paciente e aos hábitos do paciente. Então, a gente discute junto. Óbvio que em alguns casos a gente orienta uma técnica ou outra, mas geralmente é discutido com o paciente os prós e contras de cada modalidade. As lentes evoluíram muito nos últimos anos, assim. Lógico que eu não estou falando aí da cirurgia refrativa, que ela não vai mexer lá no cristalino, né? Mas, de uma forma geral, essas lentes têm evoluído bastante? Há muito. Essa semana mesmo foi lançada uma nova lente da Johnson, então todo mês são lançadas novas lentes. Hoje, a cirurgia de catarata acabou
é uma cirurgia refrativa. Então, hoje, a gente não consegue simplesmente desligar isso. Hoje o paciente vem para a gente, para cirurgia de catarata, ele não quer mais óculos. Porque eles não... Antes a cirurgia era basicamente trocar a lente Antes a gente simplesmente trocava por uma lente transparente. Então, antes o paciente não ligava se sobrava grau. Hoje não. Então, o paciente ficou mais crítico. Hoje ele simplesmente quer investir numa lente e ficar sem óculos. Mas a tecnologia evoluiu muito. A gente tem as bifocais, trifocais, tem as pentafocais. Nós temos uma imensa modalidade de lentes que a gente pode ofertar para o paciente. Isso é interessantíssimo, né? E a evolução é crescente, né? Como você mesmo disse, a cada mês tem uma novidade. Não, sempre chegam novidades para a gente sempre acompanha, né, em congresso, e acaba que quem ganha, na verdade, é o paciente, que a gente tem uma ampla gama de procedimentos para deixar o paciente independente de óculos. Agora, na cirurgia refrativa, sem catarata, qual é a tecnologia utilizada para o procedimento? Então, hoje, é que depende da técnica, tá? Ambas, vou só explicar aqui com o modelo de olho. É bom, interessante. Então, a cirurgia refrativa convencional é fotoablação. O que é isso? É literalmente queimar, ou seja, consumir tecido da córnea, que essa é a primeira lente aqui. Então, as duas técnicas mais consagradas são o PRK e o LASIK, tá? Ambas vão utilizar o laser. A diferença é que o PRK, a gente usa o laser uma vez aqui, e o LASIK não. O LASIK a gente cria, como é que eu explico para o paciente? A gente cria um flap, que a gente chama, mas é como se fosse uma tampinha de uma panela. Uhum. Então, eu crio a tampinha, aí eu vou para outra maca, vou para o outro laser, aí eu abro essa tampinha, aplico o laser aqui e devolvo a tampinha para cá. Então, assim, ambas são feitas com laser. Por isso que eu dizer, tem um que é feito com bisturi, tem outro que, na verdade, ambas usam. A diferença é que o LASIK, a gente usa o laser 2 vezes, para a criação dessa tampinha e para consumo do tecido. Cirurgia segura? Muito segura. Na verdade, os artigos mostram que o índice de satisfação é mais de 99%. Então, nossa, é fantástico. É muito alto. É algo até raro na medicina. Não, é muito raro. Né? Na verdade, não existe igual isso. É muito seguro porque eu falo para o paciente que o próprio laser tem um sistema de eye tracking. Então, ele segue o olho. Se por acaso ocorre algum movimento, ou o paciente mexe muito, ou qualquer coisa pode ocorrer na cirurgia, o próprio laser para e a orientação. Fala, parar o procedimento. Mesmo a gente pisando no pedal, o laser não vai. Então é muito seguro, ele fica seguindo o olho. O tempo inteiro ele fica seguindo o olho. Então, assim, é muito seguro. Bastante automatizado o procedimento. Sim. Na verdade, assim, o procedimento é tranquilo para a gente fazer, é mais indicar e contraindicar o procedimento. Isso é o mais difícil. Saber quando indicar. O grande segredo. Né? Na verdade, sim. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para conversar um pouco sobre essas indicações e contraindicações. Fiquem com a gente, já voltamos. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando sobre cirurgias refrativas. E a gente recebe aqui o Dr. Gustavo, que é médico oftalmologista do Instituto da Visão. Gustavo, você falou já bastante sobre as indicações. Agora, quando você avalia o paciente, quais são as contraindicações mais comuns? Certo, então, baseado basicamente, mais uma vez, o olho aqui, no formato da córnea. Então, por isso que a gente pede a tomografia. A tomografia de córnea, por que ela é importante? Porque ela avalia a parte anterior e a parte posterior da córnea aqui. Então, a contraindicação mais comum é o ceratocone, que a gente acaba diagnosticando sem querer no consultório, que é quando a córnea perde o formato de uma semisfera, ou seja, um semicírculo, e forma um cone aqui. Assimetrias, ou seja, quando a gente vê diferenças do astigmatismo, quando ele é mais curvo para o lado ou mais curvo para o outro, também a gente não indica. A córnea ela precisa ter uma curvatura suficiente e uma espessura, ou seja, ela tem que ter uma curva mínima e uma espessura mínima. Então, córneas ou muito curvas, ou muito planas, ou muito finas, a gente não indica cirurgia. Baseado nos limites. A gente, às vezes, consegue falar para o paciente, exemplo, se ele tiver um grau muito alto, então a gente faz os cálculos, respeitando os limites, a gente, às vezes, consegue abaixar bastante o grau, não zerar, mas a gente consegue baixar muito o grau. Então, isso é muito comum no consultório também. Às vezes, ele tem um grau muito alto, mas não tem a espessura ou curvatura suficiente. Então, a gente tira o máximo que der. Na grande maioria, os pacientes ficam sem óculos, mesmo assim. Mas pode, em alguma circunstância, precisar ainda da correção? Pode. Exemplo, tinha um paciente que eu operei que tinha 11 graus, então o cálculo permitia no máximo 9. Mas melhora muito a lente, Ele né? fica sem óculos. O paciente, é outra vida. Porque a lente de 11 graus é... Não, uma lente grossa, né? Ele nem usava óculos, ele só usava lente de contato. Né? Ele só usava lente de contato. Agora, em pacientes que têm doenças como hipertensão, diabetes, tem algum cuidado especial? Na verdade, assim, o diabetes, se ele não tiver controlado, a gente pede assim, diabetes controlado por pelo menos 3 meses. Por quê? Porque o diabetes ele influencia na refração. Se o paciente não tem um diabetes controlado, tanto para hiper quanto para hipoglicemia, a refração muda, o grau do paciente muda. Mas não é uma contraindicação relativa. O paciente controlado ele pode operar. Hipertenso para a gente não tem, óbvio que o paciente tem que controlar a pressão, né? Mas para a gente não tem influência nenhuma. Você falou em 99% de resultados satisfatórios. Quando a gente olha para linha de tempo, pode, em alguma circunstância, precisar de uma nova cirurgia? Na verdade, assim, pode. Assim, a gente fala, doutor, o resultado é para sempre? Na verdade, não. Nada é para sempre. Que a gente
promete o paciente que vai ficar um bom tempo sem óculos. Porque depois de 40 anos, acaba que o cristalino, ele perde um pouco da elasticidade e a gente tem a presbiopia. Então, às vezes, pacientes jovens que a gente corrige depois dos 40 anos podem precisar do óculos de perto. Alguns antes, outros depois. Ah, mas dá para fazer um retratamento? Dá. Mais uma vez, respeitando a curvatura e a espessura da córnea. Cirurgia tem baixo risco, não é? Muito baixo. Sendo bem indicado, bem conversado com pacientes. Os limites, as indicações, o que ele vai esperar, é muito seguro. Pós-operatório, tem algum incômodo? Depende da técnica. Então, o PRK, ele incomoda um pouquinho mais o paciente. Então, o paciente reclama um pouco mais de olho seco, aquela sensação de areia. Nada demais, né? O LASIK, não. O LASIK, a gente fala que a recuperação é muito rápida. O paciente com 7 dias está com visão muito perto de 100%. Dor? Nada. LASIK não dói. Não dói. O PRK incomoda um pouquinho. No intraoperatório, na cirurgia, nenhuma das duas técnicas o paciente sente dor. Não sente. Anestesia local e faz sedação também? Na verdade, só tópica. O que é? Colírios. Colírios. A gente não faz sedação por quê? Por conta daquele sistema de eye tracking, ou seja, do laser, a gente precisa posicionar a pupila no eixo. Então, o paciente precisa ficar olhando com uma luzinha vermelha. Agora, a cirurgia é rápida, não? Procedimento total que demora, que é o paciente chegar, se trocar, fazer a limpeza, em torno de 10 minutos. O laser em 10 minutos? 10 minutos. O laser em muito si, rápido. o laser em si são segundos. É muito rápido. É rápido, então. é bem rápido. É interessante bem rápido, isso. Agora, a cirurgia nem sempre foi assim, tão tecnológica e tão eficiente, né? Na verdade, não. Antigamente, eles faziam cortes chamados RK, são ceratotomia radiais. Com Então, ponta de diamante, né? Ponto de diamante. Começou em Brasília, em São Paulo. Aí depois, a gente está pegando os resultados ruins agora. Então, os pacientes estão ficando com córneas muito planas. Então, estão ficando muito hipermétricos. Então, a gente chega no consultório mais 6, mais 7, mais 8. Alguns pacientes bem, mas a maioria não. Então, na verdade, evoluiu muito. Antigamente era com bisturi, eram cortes, não tinha nenhum normograma. Hoje a gente tem um normograma que a gente segue, tanto de indicação quanto de laser e tudo mais. Essa cirurgia desapareceu, né? Não tem indicação nenhuma. Não tem indicação. Não tem indicação. Não é feita faz mais de 20 anos. Eu sei disso. Agora, quem dirige, quem precisa trabalhar, tem algum período necessário de descanso, de atestado, enfim? Eu falo assim para o pacientes que trabalham mais, exemplo, pacientes concursados, trabalham mais com computador, se ele quiser no outro dia já começar a mexer no computador, usar a tela, fazer o home office, sem problema nenhum. Agora, pacientes que trabalham fora, que tomam um pouquinho de sol, a gente pede repouso pelo menos 20 dias. 20 dias? 20 dias. 20 dias pelo menos. Mas, assim, ambiente fechado, assim, não. A gente já consegue liberar no outro dia. Já. E atividade física? Depende. Caminhada, musculação, com mais ou menos 15 dias. Agora, esportes, beach tênis, ou futebol, ou vôlei, pelo menos um mês. Beach tênis com aquela areia é bom segurar, pelo menos um mês. O sol, na verdade, pro pior, PRK, a gente pede um mês sem contato com o sol. Então, óbvio, posso sair de casa, mas com óculos escuros, né? Diferente do LASIK, não. Isso não precisa. O PRK tem mais essa peculiaridade. A gente vai fazer mais um intervalo e continua com essa conversa bastante interessante. Fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta.
Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando o Dr. Gustavo, que é médico oftalmologista do Instituto da Visão. E a gente conversa aqui sobre as cirurgias refrativas, aquelas cirurgias que têm como objetivo corrigir os problemas de visão, como a miopia, como a presbiopia, a hipermetropia, o astigmatismo, enfim, tantas coisas que nos fazem usar óculos, nos fazem usar lentes de contato. Gustavo, quais as possíveis, embora raras, complicações da cirurgia? Certo. Bom, a complicação mais comum que a gente vê é o grau residual. Então, às vezes, a gente faz o cálculo, mas às vezes sobra um pouquinho de grau. Então, esse é o mais comum, reversível. Geralmente, a gente espera o paciente adaptar um pouco. Se o paciente ainda quiser, a gente pode fazer um retoque da cirurgia. Tá. Outras complicações, úlcera. Então, como a gente mexe na topografia da córnea, às vezes a úlcera que a gente cria na cirurgia pode demorar um pouquinho mais para cicatrizar. Outras complicações mais raras são ectasias pós-LASIK, que são cirurgias causadas pelo LASIK, principal ceratocone, que a gente acaba iatrogenicamente causando o paciente. Mas isso é muito raro. Muito raro. Com Pentacam, com Galilei, que são as tomografias, avaliando bem o paciente, explicando para ele o que pode acontecer, o que pode acontecer, assim, não tem erro. A gente conversa com o paciente. Se tem alguma chance de desenvolver alguma doença, a gente já contraindica. Isso que é importante, né? Avaliar um profissional capacitado para indicar adequadamente a cirurgia. Quando a gente faz especialização,
nosso chefe falava assim, o mais importante é contraindicar. Porque indicar, Isso aí. porque sabe que é almoçar, né? A contraindicação mais importante, aceitar a frustração do paciente de não operar, né? Claro. Isso é Vamos importante. ouvir uma paciente que tem um depoimento para dar para a gente, né, a respeito da cirurgia. Acho que é importante para Sim, quem está acho assistindo a válido. gente. A cirurgia refrativa era um sonho meu, porém era algo assim já uma esperança já perdida para mim, porque eu por muitos anos eu usei lente e óculos, né? Mas a lente de contato, principalmente, ela afinou a minha córnea. Então isso era algo que impossibilitava eu realizar a cirurgia, né? Fui em algumas clínicas para tentar ver a possibilidade de fazer essa cirurgia, mas sem sucesso. E assim, graças a Deus, a medicina, a tecnologia tem avançado bastante e o Dr. Gustavo Gonçalves tem acompanhado essa tecnologia, esse avanço, né? E assim foi possível eu fazer essa cirurgia refrativa, zerar meu grau. Fiquei assim com tanto apreensiva, com medo, porque achava que seria uma cirurgia demorada. Graças a Deus, assim, a cirurgia foi muito bem sucedida. A técnica que o Dr. Gustavo usa é maravilhosa, ela é uma cirurgia rápida, a gente não sente dor nenhuma. O pós-operatório também, nossa, me surpreendeu. Eu achei assim que eu teria um pouco de dor, um pouco de trabalho nessa recuperação, mas graças a Deus foi super tranquilo, né? A gente fazendo conforme o médico orienta, o pós-operatório, sai tudo perfeito. Então, assim, estou muito feliz por ele, pela equipe dele maravilhosa, né? A clínica no qual que ele trabalha também, que tem todo um preparo para essa realização dessa cirurgia. E quem quiser, eu super indico o Dr. Gustavo com a equipe dele, uma cirurgia de sucesso. Gustavo, um depoimento muito interessante, né? Muito animado em relação à cirurgia. Agora, para a gente animar ainda mais os pacientes, é uma cirurgia muito cara? Na verdade, assim, depende. Assim, depende do... Primeiro a gente precisa ver a técnica que a gente vai usar, né? Não é uma cirurgia cara se a gente pensa no custo-benefício do paciente. Ah, como assim? Uma conta rápida, né? Pacientes com graus mais altos, quanto que eles gastam no óculos por ano? Se for uma lente cara mais complexa, 2, 3, 4 mil é reais. verdade. Então, assim, com uma cirurgia, tu vai ter uma economia enorme. Na verdade, não é o custo, é a economia que ele vai ter de fazer a cirurgia ao longo da vida. E vai ficar muito tempo sem óculos. Sem dúvida alguma. Sem falar em risco de infecção, paciente que usa lente de contato. Então, paciente dependente de lente de contato sempre está correndo risco de ter alguma infecção secundária à lente também, né? É bem interessante isso que você está falando para a gente. Agora, saiu recentemente, né, nos Estados Unidos, um colírio para presbiopia, que é essa dificuldade para ler para perto, né? E aí, promissor, não? Assim, o FDA aprovou o VIS, né, que é o colírio para presbiopia. O pessoal ficou bem animado, a gente recebeu bastante perguntas, mas assim, tem que ser bem cauteloso para indicações. Para quem que é indicado e o que ele faz? Na verdade, ele faz a contração do esfíncter da íris. Então, a pupila, ela fecha. Então, ela fecha, cria o efeito de pinhole. O que é isso? Ele simplesmente fecha, isola totalmente as aberrações periféricas e é como se fosse uma lupa. Se você fizer isso com a mão, o paciente presbítero, ele enxerga mais perto. É só fazer isso com a mão também. Então, na verdade, assim, para quem que é indicado esse colírio? Então, esse colírio tem uma limitação. O paciente não pode usar óculos para longe. Então, a partir de 45 anos, na bula está escrito de 45 até 75 anos, 100 graus para longe. Pode usar. E como é que ele funciona? Então, ele fecha o esfíncter, você pinga, pode ser uma gotinha de manhã e uma noite, ou só uma de manhã, espera 10 minutos, ele vai ter efeito de 10 horas. Assim, os estudos são promissores, eu acho que, na verdade, já existe o colírio, que é a pilocarpina, mas, diferente da pilocarpina, esse não tem efeitos colaterais. Então, a pilocarpina tinha efeito com tração vítrea, então tinha um risco maior de descolamento de retina, dor de cabeça, uma vermelhidão ocular. Relatos dos pacientes, segundo os estudos, dizem que isso não tem nada. Mas, mais uma vez, se o paciente tem um grau para longe, não é para você. E a maioria dos pacientes que usam multifocais, né? Com certeza. Mas que bom, Gustavo. Eu quero agradecer a sua presença e que as evoluções continuem trazendo benefícios para toda a população. Com certeza. Obrigado pelo convite, doutor.
Obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.